Sejam todos novamente muito bem-vindos ao canal do Questionador. Já ouviu falar em sofomaníacos, efeito Dunning-Kruger ou superioridade ilusória? Quando eu era jovem, e um dia eu já fui jovem, quando alguém fazia algum tipo de comentário idiota, a gente fazia a seguinte cara. O efeito Dunning-Kruger ou sofomania está presente quando alguém acha que é melhor do que realmente é e que possui um conhecimento que de fato não possui, levando essa pessoa a falar coisas idiotas. É muito comum ver pessoas exaltando outras pessoas dizendo que elas têm um conhecimento acima da média. Esse fato acontece especialmente com estudantes em relação aos seus professores, com inscritos de canais de YouTube em relação aos seus blogueiros preferidos ou com cidadãos em relação aos seus políticos de estimação. Nada demais em ter ídolos. O errado é não checar as fontes e fundamentos dos argumentos dessas pessoas. O erro é abandonar a crítica técnica e seguir a ideologia rasa de alguns. Faz pouco tempo, Reinaldo Azevedo citou Kim Kataguiri como uma espécie de gênio. Para Reinaldo, Kim sabia mais que o ministro Marco Aurélio. O pior é que quem acreditou. Kim aparenta para mim que é um replicador de pensamentos. Sua mente é o espelho de algumas ideologias conservadoras e não fruto de suas conclusões baseadas em suas críticas em relação ao discurso dessas pessoas. Ou dessas ideologias. Em outras palavras, seu conhecimento, especialmente econômico, está sendo adquirido progressivamente, mas o ponto de partida de tudo que defende foi a ideologia. Primeiro você crê, depois você adquire o conhecimento. Determinado segmento é muito comum, a gente encontra muito esse tipo de coisa. E não o fruto de leitura crítica e deduções lógicas. Porém, isso não o impediu de defender bandeiras de uma forma incondicional de algo que ele não compreendia e ainda hoje algumas dessas coisas ele não compreende direito. Olavo de Carvalho, outro sofomaníaco, escreve bem, fala bem, mas confunde tudo. É um bobão da extrema-direita que ganhou voz e replicou absurdos que a extrema-direita produziu o mundo afora, como a ideia do chip subcutâneo nos americanos em 2013, a Pepsi fabricada com adoçantes à base de fetos abortados e a defesa do geocentrismo, entre tantas outras coisas. Esse cara já falou em pessoas voltarem depois da morte cerebral. Sinceramente, depois de refutado, ele simplesmente diz que a culpa é das pessoas que não entenderam o que ele falou. Pirula faz muito isso, convenhamos. Errar é natural dos seres humanos, mas querer tirar conclusões de quase todos os assuntos da modernidade possuindo apenas um conhecimento raso é um erro. Os sofomaníacos fazem muito isso, querem falar sobre tudo, falam besteira e no final a culpa é sempre do receptor, que não entendeu nada. Uma pessoa como Joyce Hasselman deu um exemplo evidente de sofomania. Com a saída dos médicos cubanos, ela disse numa rede social que agora o governo Bolsonaro poderia adotar uma proposta dela: contratar médicos brasileiros. Paulo Guedes, quem não sabe nada de orçamento, que sobrevalorizou os ativos brasileiros, acredita ferozmente que vai salvar o Brasil usando a ideologia da Escola Econômica de Chicago, que, pelo que eu sei, tem resultados sempre questionáveis na economia moderna, e para isso eu sempre recomendo aquele livro que eu li, Quando os Mercados Quebram, de John Cassidy, né? E ele tentou implementar lá no Chile o mais selvagem laissez-faire. Os Chicago Boys são aplaudidos pelo sucesso que aconteceu lá no Chile. E a gente poderia passar horas debatendo isso. Mas o certo é que sempre que a coisa dá errada, como lá em 1982 no Chile,
né? Um pouquinho de Keynes ou um bocadinho de Keynes sempre cai bem, não é verdade? O ser humano mente muito bem, especialmente para si mesmo. Se convence que é capaz de discutir Mises, de defender as baboseiras ditas por Mises, sem nunca ter aberto um livro de Mises. Até Lula se achava o maior estadista de todos os tempos. Montou a estratégia dele para ganhar as eleições e entendeu a duras penas que sua ideologia, ou melhor, o fisiologismo de seu partido que nele está representado, deu errado. E pior, para eles, a culpa é sempre do Moro. Por mais que saibamos das parcialidades de Moro, eu já falei muito do Moro por aqui. Lula poderia ter evitado tudo isso. Por exemplo, poderia ter voltado ao governo Dilma há muito mais tempo, quando a coisa começou a desandar, muito antes daquele maldito áudio ilegal, companheiros. E quem sabe poderia ter salvo a própria pele, mas de todos, ele é o maior responsável pelo seu estado atual. Se achou mais sabido do que todos e pagou um preço alto pela sua ignorância. Ele se contenta em chamar Fernando Henrique de invejoso. O mundo está cheio de ignorantes, mas muito provavelmente alguns desses ignorantes estão do outro lado da telinha. Muito provavelmente, ou até quem sabe pode ser você. Você mesmo que está me assistindo. Ou pelo menos aquelas pessoas que têm acreditado demais em contos do vigário, como esse cara aí. O futuro, vocês sabem, que é o novo que vai combater a corrupção. No mais.